voltando a semana aí, 1º de março. Vamos pra biblioteca, devolver uns livrozinhos. Esse aqui é o Bistrô Garten. Bem legal, eu já comi coisa boa. Aqui é o 15, né? Onde tem pra esquentar comida, pra deitar. E agora a gente tá chegando na biblioteca. Tem umas fofocas sobre a biblioteca, hein? Dizem que venderam os 3 andares da biblioteca para uma empresa chinesa. Vamos ver se é verdade. Ó. Não sei. Será que entra aqui? Acho que venderam mesmo. Segunda-feira, já consegui fazer a renovação dos meus livros. Tô lendo, não todos ao mesmo tempo, né? Mas eu peguei todos eles porque eu tô tentando estudar um tema que é novidade para mim, que são movimentos sociais. Então, mostrei na semana passada que eu comecei a ler esse aqui. Eu tô lendo online um do McAdams, Terrell e Chile, que se chama Dynamics of Contentions, que também é da área de movimentos sociais, clássico, né? A Maria Glória Gon, que fala sobre redes de mobilização civil no Brasil contemporâneo, então trabalha terceiro setor, ONG, movimentos sociais, associativismo. Aí também tem esse aqui, Power in Movement, que é do Terrell, seria movimentos sociais e política contenciosa, e é super importante para trabalhar meu tema, né? No meu doutorado eu pesquiso movimentos sociais ambientalistas, ou melhor, ambientalismos, né? Especificamente em Porto Alegre. Temos a Evelina Dagnino também, que fala sobre sociedade civil e espaços públicos, que, enfim, tem um entrecruzamento aqui que eu acho interessante. Também eu peguei Teoria dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos, da Maria Glória, que ela é uma referência, né? E tenho Silence and the Voice in the Study of Contentions Politics. E aqui são vários artigos, né? Nós temos os principais aqui que eu quero ler, é do McAdams, do Terrell e do Chile, entre outros autores, né? Então, essa semana eu vou dar uma focada nessas leituras que são, de certa forma, uma revisão tanto teórica quanto acadêmica, enfim, não... Do ponto de vista assim, da pesquisa qualitativa, a gente não, a meta-análise da revisão sistemática, ela não funciona tão bem assim, principalmente quando a gente está trabalhando questão tanto da observação participante, com entrevistas, enfim, muitas vezes a gente encontra na teoria, às vezes, questões que nos instigam a pensar um problema que acho que ainda não foi visto de uma certa forma, né? Às vezes até o tema não é, ou a lacuna, né? Ela não é tão nova, mas a maneira como você está olhando para ela é nova. Enfim, o doutorado também é sobre aprender a pesquisar, também é sobre fazer um trabalho mais sólido, né? Só que difícil, né? Hoje você ter um trabalho que é, enfim, do início ao fim, uma contribuição espetacular e totalmente inovadora, né? A gente tem que ser realista nesses 4 anos, sendo que a gente está se formando enquanto pesquisador, né? O doutorado é só o começo. Um adendo. Agora vão ser quase 3h30 e eu vou começar isso agora, porque de manhã, arrumação de casa, marmitas, enfim, arrumação de casa é muita coisa, tá? E no final de semana a gente acabou fazendo outras atividades, como também eu fiz uma parte das marmitas no domingo. A gente também a gente saiu para comprar algumas roupas para Carolina, que é minha companheira. Enfim, também quis descansar no sábado, mas também atividade física. Teve aniversário da minha prima no sábado, e aí
a gente fica às vezes se martirizando, se eu tivesse levantado mais cedo, dormindo mais tarde, mas é o que tem e a gente agora vai, a partir daqui, tentar fazer o que dá. Mas agora tem uma novidade que é, eu tinha toda terça-feira de manhã psicóloga, e isso me ocupava umas 3 horas e pouca, né, de 1 hora de consulta quase, uma para ir, uma para voltar, enfim, era muita coisa. E aí agora passei para sexta de manhã, então tá um pouquinho mais tranquilo. Tem algumas atividades hoje além das leituras, que eu acabei de lembrar. Semana de matrícula, né? E eu vou ter que fazer, acho que um estágio supervisionado nas relações internacionais. Então, tem que resolver isso agora, antes de qualquer coisa. Chegou o caderninho novo. Outra coisa, eu tô sempre estudando inglês, só que só Duolingo, né, ou cursos presenciais, que muitas vezes, né, eu sempre faço com bolsa, né, e tem sempre um custo, torna muito difícil. Então, o que eu tenho feito? Feito também esse uso das inteligências artificiais, porque eles podem, inclusive, fazer um estudo mais dirigido. No ano passado, quando eu fui para a Alemanha, eu estava fazendo uns flashcards e alguns estudos específicos, né? De que forma? Eu, por exemplo, sou sociólogo, né? E preciso treinar o meu inglês para academia científica, né? Sobretudo para a área de humanidades. Então, quando eu pedia, por exemplo, para o chat GPT ou para o Gemini, o seguinte: faça um exercício para uma revisão de passado, né? De futuro, né? De presente contínuos, né? Enfim, o que eu fazia? Eu sempre dizia, num contexto acadêmico de ciências humanas. E aí, eu pedia 10 exercícios. Depois eu pedia assim, agora faça mais específico somente com vocabulário de sociologia, só de ciência política, só de antropologia. E aí, às vezes eu pedia questões que envolvia, né, por exemplo, passado, presente, e às vezes eu pedia questões só de lacunas de vocabulário. Então saía as palavras e eu tinha que memorizar um pouco esse processo, né, de palavras, né, sobretudo na área ambiental, que eu não estava tão bom assim, como é que eles usam internacionalmente, né? Então são estratégias que podem ampliar o nosso vocabulário, né, e sair daquela velha do verbo to be, né, e melhorar muito assim o nosso inglês. Se tu pagas, por exemplo, o ChatGPT, tu pode inclusive conversar com a inteligência, e aí se tu diz quero conversar em inglês, I want to talk with you in English, a inteligência ela vai trocar e vai falar inglês contigo. E aí tu pode pedir speak more slowly for my... enfim, vocês entenderam. Agora eu tô preguiça aqui. Mas eu não planejei essa fala aqui. Mas igual, tu pode pedir para falar mais devagar, né? Para melhorar a tua compreensão, enfim. O teu listening, ou melhor, né? Your English listening skills. Tá? Suas habilidades de escuta em inglês, e aí isso, né? Isso vai te auxiliando, porque é isso, né? O inglês que eu tinha antes de ir para viagem, né? Ele era um inglês muito mais simples, assim, até super frágil, né? E ele foi ficando mais robusto, né? Na medida que eu fui pegando diversos estímulos, né? Vendo mais coisas no idioma inglês, ouvindo mais coisas, tentando prestar mais atenção ao longo do dia, mas ao mesmo tempo utilizando ferramentas como essas para criar exercícios também, todo dia. E assim, foi uns 60, 90 dias só, né, quase sem parar de fazer isso. Então assim, acaba que tu vai te mergulhando num negócio que quando vê, tu não é mais a mesma pessoa de antes, tu não é mais aquela pessoa que tinha um inglês, né, super inicial. E aí tu vai cada vez mais, tu acaba lendo, por exemplo, uma reportagem, ou então tu vê sei lá, um Reels no Instagram que é sobre algum tópico de filme. Eu vi um, inclusive, que era sobre Sinais, o filme Sinais. E era todo em inglês, a descrição da discussão que tava no Reels, né? Que era um trecho do filme. E eu li tudo em inglês e fiquei, tipo, caralho, olha só como eu tô aprendendo, olha, meu Deus, eu entendi. Enfim,
por causa dessas diversas estratégias que a gente vai fazendo. Então a gente não tem que ter vergonha, né, de trabalhar com isso, né, e a gente tem que ter, obviamente, ética no que a gente faz quando envolve IA, né, só que a gente também tem que saber utilizar cada vez mais, porque isso pode nos trazer novas habilidades com mais facilidade. E assim, eu não nasci em berço, né, então a gente tem que correr atrás. Hoje é terça, hoje, né, vai ser um dia bem diferente. Nós temos um evento bem formal, né, em relação a bolsas e oportunidades de trabalho, tanto de pós-doutorado quanto outras questões, especificamente na Alemanha. Então tá vindo um pessoal de São Paulo, que é de uma instituição que é como se fosse o centro de pesquisa em questões europeias e alemãs que tem aqui em Porto Alegre, mas um de São Paulo diferente. E, enfim, a gente se inscreveu, vai ter um coffee agora, 9 da manhã, e vai ser até as 4 da tarde. A gente vai ter a oportunidade de conversar com representantes de diversas instituições, e eu quero conversar com o pessoal de Heidelberg e o Instituto Ibero-Americano, né? Porque quem sabe a gente pode, para esse ano, para o ano que vem, construir alguma parceria e tá fazendo alguma coisa interessante em relação a trabalho na Alemanha e tudo mais. Não tem nada de certo, né? Mas é interessante ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, tirar dúvidas, né? E quem sabe se programar para fazer um pós-doutorado lá fora. Esse pessoal todo aí vai falar inglês e eu também terei que falar. Então fica um pouco nervoso, mas vamos lá que vai dar certo. What you do as your best and build it together with your future host. So it is a very organic. Ó, pós-almoço, estamos bem cheios e prontos para continuar no nosso evento da tarde. Tudo em inglês. Então, pessoal, agora já fechou o evento. Estou muito cansado. O evento todo em inglês. Depois a gente teve algumas conversas individuais com os representantes das instituições alemãs. O pessoal eram várias, eram 13, né? DFG, DAD, Humboldt, entre outros, né? E eu quis conversar com a representante de Heidelberg para saber um pouco mais de alguns processos específicos em relação a essa instituição e tudo mais, quem sabe, né, no futuro. Falei um pouquinho também com o pró-reitor de pesquisa para tirar outras dúvidas. Foi uma conversa satisfatória, mas nossa, muito cansado, comi muito. Eles ofereceram muita comida, a gente almoçou, a gente tomou café da tarde. Agora é 5 e pouco aqui, eu estou muito exausto. Eu falei não só com a representante de Heidelberg, mas também a do DFD e com a Raquel Weiss, da URGS, que representava a Humboldt. Ela é uma Humboldtiana, né? Pessoa muito acessível, muito querida. E tinha o Glauco também, que representava uma outra instituição, na Tunísia, Tübingen, acho que é Tübingen, muito difícil de falar isso. E agora estou aqui na sala de mestrado, tentando me recuperar, né? Vim até bem vestido hoje para tudo isso, mas tô pensando já em voltar para casa, para descansar e recuperar as energias. Hoje, quarta-feira, hoje dei 3 aulas no colégio que eu trabalho, algumas notícias legais, outras com outras questões do doutorado ainda nem tanto. Enfim, um dia muito puxado, né? Eu trabalhei alguns temas hoje iniciais da filosofia e sociologia com a gurizadinha. Eu dou aula pro primeiro ano hoje, então estava falando sobre mitos gregos e o pensamento racional na Grécia Antiga, né? E a gente estava lendo o mito de Prometeu em sala de aula, bem interessante. Depois, com o 7º ano, a gente estava falando sobre a teoria da iluminação de Santo Agostinho, porque a gente está falando sobre filosofia medieval. Então a gente vai falar um pouco das diferentes interpretações, né, islâmicas, cristãs, judaicas, né, que tentaram preservar a filosofia mais clássica, né, do Aristóteles, do Platão, né, durante o período medieval, né. Então
bem interessante. A gente fez uma dinâmica de ficar em silêncio, de olhos fechados e tentar olhar pra dentro de si e o que que é isso? O que que é isso? Eles, ai, senhor, eu dormi. Ou então, ai, é escuridão. E aí eu, gente, vamos lá. Acho que não temos Batmans em sala de aula, né? Mas enfim, foi legal, gurizadinha de 12 anos ali boa. E depois a gente tava falando sobre sociologia. Aí o básico, né? Durkheim, suicídio, fato social, normal, né? Aula normal. Quinta-feira, também já dei aula hoje. Achei que minha psicóloga era hoje, na quinta, e é na sexta. Eu tenho psicóloga nas terças, e aí eu troquei, porque eu achei que ia fazer um estágio docente na terça, aí vai ser na sexta. Aí essa semana ela vai me atender na sexta, era na terça. Ela vai me atender na sexta, de tarde. Mas nas próximas semanas vai ser na quinta. E hoje, quinta, eu fui lá de bicicleta. Nossa senhora. E eu tô indo e voltando de bike do colégio também. Nossa, muito cansado. Enfim, coisas. Agora é 5h30, já pagamos aluguel. Já fui e voltei. Eu fui às 2 e pouca da tarde, cheguei 3 da tarde aqui. Ai, pagar aluguel, eu vou na lotérica pagar, enfim. Que dia cansativo, meu Deus do céu. Ai, ai. Ainda nem comecei a fazer as coisas da tese. Tem dias que não dá, né? Ah. Eu vou fazer um estágio de doutorado. Não, faço estágio docente no doutorado. Nas sextas-feiras agora. Amanhã começa. Junto com o meu orientador. E aí eu vou estar junto dele nas aulas que ele dá na graduação em Relações Internacionais aqui da PUC-RS. E a aula que eu vou estar junto é Sociologia das RI, né? Então eu tenho que me organizar com relação a isso daí. E tacar, né? Vamos lá. Faz parte. Cansativo, mas é isso mesmo. Sexta-feira, esqueci de filmar um pouquinho do começo do dia, mas eu tô fazendo um estágio de doutorado docente. Isso significa que eu vou frequentar aulas na graduação junto com o meu orientador e irei ministrar algumas atividades, né? Assumir alguns seminários e, enfim, experienciar docência na universidade, aqui na PUC-RS. Então é um desafio novo, mas eu acho que vai dar tudo certo. A disciplina é de Sociologia das Relações Internacionais e eu me sinto confortável, né, com a matéria. Eu gosto de Sociologia Clássica e tudo mais. Acho que vai ser bem maneiro. Só que, enfim, hoje tenho que ir na minha psicóloga também. Eu achei que era ontem e é hoje. E aí ontem eu fui de bicicleta e não era, e é hoje. Então, às vezes a gente também tem que se organizar, né? Mas eu pretendo voltar para cá depois da minha consulta e continuar nos meus estudos, né? Eu tô lendo atualmente, em paralelo, da Maria Glória Gon, Dynamics of Contention. Então preciso dar conta disso porque é uma leitura em inglês e é importante por causa da metodologia de pesquisa de análise episódica. Então é uma coisa que eu tenho que focar. E agora eu tô dando uma olhadinha aqui no currículo de uma professora que eu quero entrar em contato, da Alemanha, Renata. E enfim, tentar fazer isso logo. Agora a gente tá na biblioteca, tem que fazer silêncio. É muito bonito aqui. É no 8º andar. E tem uma princess comigo.